Isso que eu falo com você. Agora aqui dentro de... Aí ele faz isso aí lá no Numa Graça, na Pituba. E aí aqui não, aqui é Palmeira e Tranca. Aí chega aí, portão desse aí, pica lá porta do cadeado, tá, deixa aberto sua porta aí. Tipo de chegar um vizinho desse, chegar a arrombar, leva o que você tem. A onda deles aqui na favela é essa, pai. Que ele já chegou, já entra aqui, ó. Da onde vem de pão pra lá pra dentro. Só tem ponta, ladrão e viado. E já entra falando, a onda é pior, hein? Aquela que diz que é chocolate é pior ainda. Eles entram e já vem falando que é um tio de bobeira, é um. Uma situação aconteceu durante o curso de Direito, em que uma operação policial deixou 12 corpos, 12 mortos, no bairro fronteiriço aqui, que é do lado do São Gonçalo, a Estrada das Barreiras. E não houve discussão a respeito da legalidade do ato. E eu percebi que a comunidade, mesmo na favela ou fora dela, na academia, por exemplo, acredita que algumas pessoas merecem morrer, que algumas pessoas têm que morrer. Então, algumas pessoas são socialmente descartáveis. Elas são pessoas? Não são pessoas? Quem são essas pessoas? Porque se você coloca o rótulo de traficante ou assaltante de banco, as pessoas merecem morrer. Mas qual é a história por trás? Quem é essa gente? É gente mesmo? Menino cresceu preto em ascensão, banhado de ouro chamando atenção, chapado demais Deus abençoou, cantando pneu na vida decolou, voou na colheita do grow, o placo de 100 tá na mão, aí se cravejado brilhou, joga gelo no copão, entra no modo slow, chuva de glória pra nós, tudo na mala do gol. Paraíso chegou sem espaço pra algoz. Olha quem desenvolveu, mais um pivete dos meus. Fez por onde mereceu, por imagem e semelhança de Deus. Tô correndo muito pra fazer o meu. A vaca tá gorda e não é só Jim. Geladeira cheia pros meus irmãozinhos. A favela rica foi que dei polícia. Vai ter que aturar os meus irmãos. Para falar dos descartáveis sociais, dos vilões, a gente primeiro precisa pensar, né? De onde é que eles vêm? Então eu convido você para vir comigo e conhecer o bairro, a favela, onde eu nasci e fui criado. Senhoras e senhores, eu apresento São Gonçalo do Retiro, o lugar certo para que tudo dê errado. Uma vez uma criança, tinha um grupo de crianças jogando bola e um filho de um criminoso, as crianças brincando, e aí chutou, entrou na perna dele e tal, e ele levantou, ô rapaz, por que você tá fazendo isso comigo e tal, você conhece meu pai é traficante, viu? Você sabe que eu sou filho do meu pai é traficante, tá? Meu pai é quem? Meu pai é qualquer um, ele é traficante. Quer dizer, ele tem orgulho do pai ser traficante, que ninguém pode mexer com ele, ninguém pode tocar nele, tem que respeitá-lo porque ele é filho de traficante. Isso é triste, é doloroso de ver, né? As brincadeiras das crianças de hoje em dia. Para. Vamos contar essa parada do começo. Você já sabe que os portugueses chegaram aqui em 1500, que tomaram conta do Brasil, que escravizaram os índios e escravizaram os negros, que vieram da África no navio negreiro e tal. Isso você já tá ligado. O que você não deve saber é que quando os negros foram libertos, com a Lei Áurea, não foi dado nenhum tipo de direito, nem o direito à igualdade, por exemplo. O negro, quando saiu da escravidão, ele não teve nenhum papel social. Pior, ele não teve nenhum lugar para ir. Então, eles ficaram ali próximo das fazendas, onde já tinham sido escravos, eles não tinham emprego, e os que estavam aqui próximo das cidades estavam em quilombos, comunidades quilombolas. Há alguns séculos atrás, a região do Cabula era um esconderijo.
para vários negros que estavam fugindo da escravidão. Alguns negros de Angola e do Congo logo se reuniram aqui e formaram aqui o Quilombo do Cabula. E Cabula é o nome da dança e canto religioso que os escravos de Angola e do Congo, em sua maioria, faziam. Ou seja, os quilombolas colocaram o nome nesta terra. Outra coisa que você não deve saber é que depois da abolição da escravidão, muitos queriam resolver o problema. Qual era o problema? O negro. Tinha que ser preto. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 1911 aconteceu o primeiro Congresso Universal das Raças, em Londres. Um médico brasileiro famoso foi lá representar o Brasil. O nome dele era João Batista de Lacerda. Ele disse que o problema do Brasil seria resolvido com miscigenação, ou seja, com a mistura de raças. Ele acreditava que o sangue branco ia diminuir o sangue negro. Em 100 anos, mais ou menos, o Brasil seria branco. E aí seria um país de primeiro mundo, né? Ele, inclusive, foi criticado. Muita gente aqui no Brasil achava que 100 anos para clarear o Brasil é muito tempo. 100 anos para clarear o Brasil é muito tempo. Outros líderes políticos e pensadores da época acreditavam que não era para ter miscigenação, que o branco não poderia se misturar com o negro, e o negro ele tinha que ficar isolado. Como eles acreditavam que o negro era geneticamente inferior, a própria natureza não deixaria que o negro se multiplicasse. Homens, por exemplo, como Euclides da Cunha relacionava o negro e o mestiço ao degenerado ou criminoso, ou o próprio Raimundo Nina Rodrigues. Você deve conhecer lá pelo nome do Instituto Médico Legal. E o Nina Rodrigues acreditava que os negros e mestiços eram naturalmente delinquentes e que o sistema penal deveria punir com mais rigidez os africanos e os seus descendentes. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Por isso, o Brasil se esforçou para clarear a sua população, no mesmo tempo que tirava o direito dos negros para tentar isolá-los em comunidades de extrema miséria, sem estudo, sem direito, sem dignidade. O Brasil incentivava e financiava que europeus viessem para cá para trabalhar nos postos de trabalho que antes era ocupado pelos negros, como por exemplo os italianos que vieram para as fazendas de café. Os negros que estavam no campo continuam no campo. Na verdade, eles saem para fazendas, às vezes alguns pequenos povoados, para viver da agricultura de sobrevivência, né? Ou seja, plantar o que vai comer. Ou então, continuou trabalhando em fazendas muito parecidas no tempo da escravidão, para ganhar muito pouco e viver miseravelmente. E aí nessa região do Cabula, no final do século XIX, início do século XX, agora estava dividida em fazendas. Por isso, inclusive, tem o nome, né? Fazenda Grande do Retiro, São Gonçalo. É nessa época que entra em cena uma mulher muito importante, uma negra, filha de africanos. Eugênia Ana dos Santos é o nome dela, também conhecida como Mãe Aninha. Em 1910, em uma fazenda aqui no Cabula, ela fundou o Ilê Axé Opoafonjá. Ela tinha um sonho de que todos os negros fossem, além de livres, doutores. A fazenda onde Mãe Aninha fundou o terreiro de Candomblé era a Fazenda São Gonçalo. Tinha o principal cultivo das laranjas de umbigo, ou laranjas da Bahia. E depois de um tempo começou a explorar algumas pedreiras. Muita gente veio para cá, ou para trabalhar nessas pedreiras, ou foi se juntando aqui próximo por causa da Estrada das Boiadas. Os pobres eles vinham andando junto com o gado, lá do Recôncavo Baiano, e parava aqui no Largo do Retiro. Um pouco onde tem hoje o G Barbosa, em frente ao G Barbosa, tinha a triparia, lugar onde fazia chouriça, fabricava chouriça, matava o boi no Lago do Retiro, ali onde é o SESI, e levava as vistas para lá, para poder fazer a chouriça, os embutidos lá. Só por causa disso, desse matadouro, abrigou muita gente aqui. Hoje que a gente tem essa cidade toda que a gente tem aqui, esse lugar todo que a gente tem aqui, porque muita gente veio trabalhar no matadouro. Veio de São Felipe, veio de Nazaré das Farinhas, Amargosa. Então vieram morar por aqui, porque trabalhava lá no matadouro e morava aqui, né? As casas de aluguel mais perto que tinha era Fazenda Grande, IAPI
e São Gonçalo, baixinha. Depois, no contexto de industrialização, como as grandes cidades vão precisar de mão de obra, esses negros retornam às cidades. Só que aí tem um contexto interessante. Por exemplo, aqui tem muito isso. Onde é o seu interior? Quer dizer, de onde é que vem a sua família? Minha família, por exemplo, vem do sul da Bahia, de Itacaré. Voltando. Então o negro ele vem, ele retorna, vem para o centro urbano, mas onde é que ele vai morar? Ele vai morar no centro da cidade? Não, não tem espaço, é caro. Então o negro ele vai ficando na área periférica, ou seja, a periferia. Esse processo de favelização, ele cria grandes comunidades carentes e transforma cidades como Salvador no que elas são hoje. Eu lembro, mato do lado, mato do outro, se saltava na tesoura, antigamente era tesoura, se entrava andando até aqui, era difícil muito vir um ônibus, quando via era um ônibus. Eu me lembro mais a empresa, não lembro mais, há tanto tempo que eu não lembro mais o nome da empresa, que só tinha uma que rodava. Mas era de terra mesmo. Tudo terra. E mato do lado, mato do outro, até chegar aqui no canto. A gente morava no Candomblé antes, dentro do Candomblé. Entendi. Depois, muito depois que eu fui morar aqui. Ah, entendi. Não tinha nada aqui, né? Nada aqui não. Se você focalizar ali, ó, tinha uma pedreira ali, que já é desse terreno lá, que isso aqui era uma fazenda. Isso aqui hoje, onde você está vendo aqui, era uma fazenda. Aí esses caras aqui tinha leão de chácara, tinha aqueles caras que era para poder tomar conta da fazenda. E tem uma pedreira ali, uma rocha de pedra ali, tem outra rocha de pedra ali. E tem outra lá. Era 3 pedreiras aqui dentro desse terreno. Entendi. Dessa fazenda. Dessa fazenda. Tu sabe como é o nome da fazenda? Poxa. Eu sei. Ah, bom. Fazenda São Gonçalo. São Gonçalo. Fazenda São Gonçalo. E em cima, a sede era lá em cima. Próxima à igreja católica. É que quando no São Gonçalo não tinha água de enganado, né? Então tinha a Lagoa da Vovó. Sim. E a Lagoa da Vovó descia pela Rua São João. A lagoa era enorme. A lagoa vinha até quase no meio da Rua São João. Sim. Eu me lembro, eu era pequena, acho que eu tinha uns 6 a 7 anos. Minha mãe descia para lavar roupa, que não tinha água encanada, com a bacia de roupa suja, lavava a roupa, lavava comida, a bacia de roupa na cabeça, lavava a roupa toda lá, já subia com a roupa seca para vir para casa. Próximo campo. Próximo campo. Se você for por lá, quando você chega lá, você vai ver que é bem no terminal aqui. E era a única água que tinha. A única água. Não tinha. Era essa água aqui e Fonte da Bica do outro lado. Eu vou falar, né? Já. Fonte da Bica. Era. Fonte da Bica, Fonte do Dendê. Era fonte daqui da Baixinha. Fonte da Bica, Fonte do Dendê. Se não fosse essas fontes aí. Ah, não tinha como beber água, não tinha como usar água. Era a única situação que tinha aqui pra gente usar essa. Entendi. Pouquíssimas casas. Da entrada da tesoura pra cá, não tinha casa nenhuma. Eu engraçado que eu era pequena, minha mãe vendia acarajé na barroquinha. Sim. Eu entrava da entrada do São Gonçalo até aqui de olho fechado, porque eu tinha medo, porque era muito escuro. E mais de um lado, mais do outro. Eu entrava de olho fechado, eu me lembro como fosse hoje. De olho fechado, com medo que eu tinha. Aqui era assim, não tinha nada. Quartel 19BC, que era referência. Há muitos anos atrás, os ônibus só iam até o quartel 19BC. Os ônibus não fluíam para lugar nenhum. Para Gomadeira, Beru, São Gonçalo, só ia até o 19BC. Veio muita gente pra cá. Eu acredito que 45, uns 20 anos pra cá, que cresceu bastante. Inclusive, uns 20 anos mais ou menos, que eu era adolescente, 17, 18 anos, tinha uma discoteca no São Gonçalo. Massa. Maravilhosa. O Valverde, no final de linha, Sim. discoteca que a gente ia. Eita, se divertia tanto. Meu irmão ia buscar eu e minha irmã debaixo da porrada, porque não queria, na discoteca de Valverde, no final de linha. Maravilhosa, meu amigo. Foi maravilhoso. A gente ia roubar manga ali, ó.
nem sei onde é mais. Fez a 19BC, a gente ia roubar manga ali. A última manga que a gente foi roubar ali, eu me lembro. Foi eu, Vera, Vera, mais Neuza e o que morreu, Josias. Os homens subiam na árvore e a gente cá com um saquinho, né? Roubando manga ali. Só que tinha uns homens que tomavam conta dali, né? Sim. Menino, a gente esqueceu desses homens, a gente veio, quando eles apontou, e agora? Sabe o que aconteceu? Diga. A gente esqueceu do barranco que tem ali, voamos tudo. Voamos, o homem atrás com facão e tudo pra pegar a gente. Foi terrível, a gente se acabou. Uma ficou sem isso, outra ficou sem sandália, outra ficou sem isso. Era um horror, porque a gente ia roubar a manga na casa dos outros. Isso aqui era um sítio, na verdade, né? Cresceu demais. Antigamente você pegava o ônibus de São Gonçalo, você conhecia todo mundo do ônibus. Agora você não acontece mais isso. Você pegava o ônibus de São Gonçalo, porque você conhecia as pessoas. Agora não acontece mais isso. Se você é um favelado de Salvador que está vendo esse documentário, muito provavelmente você mora no miolo da cidade. Esse nome foi utilizado pela primeira vez no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Salvador, na década de 1970. E é o centro geográfico da cidade de Salvador, mas não é o centro econômico. Se tornou de fato uma demonstração de segregação social. Porque esses trabalhadores, quando chegaram, foram morar onde não havia cidade, só havia mato. Como diz a professora Roseli Braga Fernandes, na década de 1980 e 1990, o miolo da cidade cresceu demais, a taxa populacional. Foi muita gente vindo do interior para morar nessas áreas, que tem bairros como Pau da Lima, Cabula, Cajazeiras. E em São Gonçalo, essas pessoas que vieram na década de 80 e 90 não moraram na parte alta do bairro, no topo do morro, porque ele já tinha sido habitado pelos primeiros moradores. E a solução foi morar nas encostas, como a gente chama aqui de barranco, ou então nas baixadas. Eles começam a morar nas margens, né? E há um negócio interessante. Até hoje, nós relacionamos o negro, o pobre, ao bandido. Afinal, somos todos marginais. Se ligou? É difícil ser negro no Brasil? Claro. Um país que teve 386 anos de escravidão, ou seja, 4/5 da história do Brasil é sob regime escravocrata. E que pós-abolição, ou seja, estamos a 132 anos da abolição da história da abolição da escravatura no Brasil, permanece com um grau de desigualdade racial gigantesco como o do Brasil, é evidente que é difícil ser negro no Brasil. São Gonçalo cresceu. Aqui hoje moram mais de 20 mil pessoas. E como toda favela, São Gonçalo é um lugar de muita fé, muita cultura e de muita pobreza. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Pronto. Agora você já conhece o habitat, a gente já pode seguir na história. Responda rápido, o que é? Tá no buzu lotado? Humilhado. Serve para ser faxineira, babá, peão, segurança, empregado, é menino chorando, salário atrasado, tá na fila do SUS, no barraco ou encarcerado e na internet estão chamando de CPF cancelado. Você sabe o que é? É o favelado.
Minha sogra nasceu em Santo Antônio de Jesus, ali no interior de Santo Antônio de Jesus, na fazenda Sucupira, em Varzedo. Ela nasceu ali juntamente com 4 irmãs. E quando ela ficou adolescentezinha, indo para a juventude, como as demais, e muitas histórias são assim, foi para São Paulo trabalhar numa casa de um pessoal rico, porque ali ela acreditava, os pais acreditavam que ela indo para lá, para São Paulo, ela ia ter uma vida melhor, ela ia ter a oportunidade de estudar e ter um dinheirinho dela ali. E isso aconteceu, ela foi para lá. Ela já veio do interior, veio morar na casa dos patrões. Já é uma dificuldade que ela já tinha passado e não teve pouco estudo, só estudou até a 3ª série e os patrões que trouxeram ela também não deu essa legalidade dela estar estudando, já o negócio era trabalho, já que quando eu morava já com os patrões, isso era o mesmo trabalho e ficava na casa mesmo, porque já morava com eles. E aí conheceu meu sogro, Antônio, que tinha vindo da Paraíba para poder trabalhar em São Paulo. O povo chamava aqui Paraíba porque nascido e criado na Paraíba, em um lugar, né, a miséria, abaixo da pobreza. O pai, ele praticamente ele fugiu de casa. Com 8 anos de idade, para resumir, meu pai pegou uma carona e veio sem destino, com a calça na mão e o lenço na mão, como diz, né? E aí meu pai ele pegou uma carona e veio ao Deus dará. Então, sem estudo, sem educação, sem destino, sem parentesco, meu pai começou a viver a vida. Ele vendia picolé e ela conheceu ele numa tarde lá. E casaram-se e vieram morar aqui em Salvador. Quando conheceu Donazinha, Donazinha pegou e falou: tem um espaço aqui que dá, aí tá na ribanceira. Aí eles juntaram um pedaço de telha, tapete, zinco, madeira, resto de madeira e construíram um barraquinho ali, um vão. Eles dividiram por cortina para fazer sala e quarto. Eles compraram terra? Invadiram. E ali minha mãe ela cuidava muito bem da casa. Me lembro que o chão era chão de barro, amassadinho, e aí ela cobria com pedaços de tapetes, mas tudo muito bem limpinho. A panela de alumínio ela tinha umas prateleirazinhas, coisas dela muito organizadinha, muito areadinha as panelas dela, a caixa dos meninos, a caixa de roupa que jamais tinha guarda-roupa ali. Então cada um tinha sua caixinha de papelão com as roupinhas dobradas e passadas, ela era muito organizada. A dificuldade que ela via, ela não me mostrava a dificuldade. Eu dizia, mas Dona Mira e tal, ela, oxe minha filha, isso é da vida, isso são coisas da vida. O marido chegava bêbado e tal, ela ia, ajudava, dava banho, botava comida, naquela paciência. Ela, ô minha filha, eu vou fazer o quê? Esse é meu marido. É assim mesmo, o homem é assim mesmo. Ela sempre cuidou da gente, assim a gente ia no mercado. Na idade de meu sobrinho de 11 anos, ela sempre segurava a nossa mão ainda, então tinha aquele cuidado. Ela lavava roupa de ganho. Ela, como algumas vizinhas aqui, eu me lembro muito bem disso. Eu namorava com a Edilson na época e ela lavava essas roupas do branco, né? A gente usa essa expressão, as roupas do branco. Do Natal, uma vez ela me contou que nem sempre tinha como comprar roupa nova para eles. E quando essa roupa de ganho estava em casa, alguma roupa dos filhos das patroas dela, aí os meninos dela vestiam essa roupa e aqui ficava como se estivesse novo. Ninguém conhecia aquela roupa e aquela roupa era nova para eles. Eles ficavam aqui arrumadinho, bonitinho. Depois ela lavava de novo, passava e entregava. Mas os filhos dela não passavam o Natal com vergonha. Estava bonitinho, arrumado no final do ano. Usando a roupa do branco. Eles comiam ovo a semana inteira. O pouquinho de dinheiro que eles tinham, eles comiam ovo de segunda. Os filhos dela podem contar se eles quiserem participar. Comiam ovo de segunda a sábado.
Sábado à noite, quando meu sogro chegava do trabalho, trazia o dinheiro da semana da pintura e cozinhava galinha e feijoada. Então, houve um primo da gente que foi, como é, muitos podem dizer que foi um anjo, né? Outros vai dizer que foi enviado por Deus. Enfim, muitos vai dizer que ele usou de misericórdia, ele emprestou um dinheiro. Então, e meus irmãos, aí começou a fazer a casa, bater a laje. E ela morava, né? A gente continuava morando na mesma casa, de tábua. Ela estava ali, sempre com uma pessoa muito calma, muito tranquila, e ficava observando tudo aquilo ali, mas como se não estivesse acreditando naquilo que estivesse acontecendo. Ela começou a desenvolver hipertensão. Ela sentia um pouco de dor de cabeça, mas ela não falava. Então, quando estava tudo bonitinho, que começou a levantar essa primeira parede, realmente, ela ficou emocionada ao extremo, porque uma pessoa ela entendia que ia passar da água pro vinho. Como eu disse, falta a má alimentação e tal, preocupação, tudo isso acarretou o primeiro AVC. A vizinha que levou Dona Mira para o pronto-socorro com o primeiro AVC. A gente ficou desesperado aqui, eu fiquei, meu Deus, minha mãe ficou sem escutar, sem enxergar, meu Deus. Só que aí, ela, aos poucos, ela foi retornando a visão e aos poucos ela foi retornando a audição. Aqui, ela ia realizar, o sonho dela já estava aos pés dela, literalmente, ó. Já estava na realização do primeiro sonho dela, que é, muitos querem, numa casa hoje, né, de bloco, com o seu pisozinho. É o mínimo que minha mãe, né, que esperava, né. Então meu pai foi para a parte da reciclagem. Reciclagem, para quem não sabe, é uma forma de falar, né, mas é o catador de papelão, é o catador de latinha, o catador de ferro, para me sustentar e sustentar esse daqui, Ailton, da época. Meu pai, ele não tinha, ele foi no INSS para se aposentar, então ele não tinha tempo suficiente para uma aposentadoria normal. Só que quando meu pai obteve essa vitória, ele recebeu um auxílio idoso, que é um salário mínimo. Meu pai pegou o primeiro salário mínimo e aí quis comprar um básico, que é um simples, um liquidificador. A minha mãe não tem que estar espremendo na mão as frutas, nem no pano. E comprou uma televisão. E isso foi a outra questão da minha mãe contrair outro AVC, porque, como eu volto a repetir, voltou ao extremo da felicidade por causa de um liquidificador. Depois disso, as coisas só pioraram. A velhice, a doença, a pobreza. Ela viveu, depois daquilo ali, daquele derrame, 7 anos de muito sofrimento. Desenvolveu depressão, ela chorava muito, Dona Mira chorava muito, dependia da gente, né, para cuidar, para dar o banho, da alimentação, e só tinha ali o marido dela, com muito nervosismo, mas era ele mesmo. Não todos fariam o papel dele de estar ali lado a lado com ela, ajudando no banho, fazendo as refeições dela, ajudando, colocando na cama, tirando da cama, uma dificuldade enorme para sair para fazer exames. Meu marido botava ela numa cadeira de rodas para descer as escadarias, empurrar essa cadeira de roda até 30 minutos até o ponto de ônibus. Uma vida muito difícil e uma velhice miserável. A revolta do filho Edilson, Dona Mira e o fim. Deus dá comida a um, casa a um, e a gente, será que não merece? Ele questionava a Deus com uns 12 anos. Aí queria esfriar a cabeça. O primeiro baseado que ofereceram a ele achou legal, sabe por quê? Porque ele fazia esquecer por um momento o drama que ele vivia em casa. Guardou um baseadinho. Mira, quando foi lavar, ela achou os olhos cheios de lágrimas. Só, meu filho, pra que tá fazendo isso? Meu filho, tu não precisa disso não. Tu quer morrer, tu quer que a polícia te pegue, meu filho, faça mais. Disse que ele é um homem já criado. Disse que sentiu uma vergonha danada da mãe. Mas ele não ia contar a mãe o ponto de partida. Da onde foi, do primeiro dia, que aquilo bateu o desejo no coração dele, de dar o primeiro passo para aquilo, para esclarecer a cabeça, porque ele não se conformava
Quantas vezes eu bati o desejo de se matar pra não ver a situação da mãe, do drama da mãe. Porque se mãe é tão boa pra viver assim, tem tanta gente ruim, tanta mulher ruim, mãe tão boa. Dona Mira faleceu no dia 23 de junho de 2013, em decorrência dos AVCs e com depressão. Nunca teve a oportunidade de ter um guarda-roupas. Infelizmente, ela morreu sem nunca ter tido piso no chão de sua casa. Essa aqui é a sua. Essa é minha sala. Não repare não. Esse é meu quarto. Pode entrar. Pode entrar, mas tá Quem dorme aqui? Eu e meu netinho. Meu netinho? Esse é o quarto do meu filho. Teu quarto do... Quantas pessoas dormem aqui? 2. Mentira, 4. 4 pessoas dormem aqui? Meu dedo. Bagunçado. Esse aqui é o quarto do meu filho. Depois a senhora fecha, meu filho. Aqui é o quê? Esse aqui é o quarto. Mas a cama tá bagunçada. Tá com roupa aqui no varal. Vou tirar essa tomada daqui. Aqui é a cozinha da Essa aqui é a senhora. minha cozinha, malocada, mas assim. É? Tá desarrumada, mas... Como é as coisas aqui em relação à comida? É a senhora que faz? Quem é que cozinha? Eu que faço. Tem vezes que alguns cozinham, mas seu pai. Tem vezes que alguém cozinha, esse não cozinha. Essa é minha geladeira, não tem nada mais. Não tem nada? Não tem? Não. Quer mostrar? Não tem nada, só água. Entendi. Aqui é água. Tem um pé de frango ali dentro na vasilha ainda. Ninguém fez comprar ainda. Aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, tudo balocado ainda. Eu não estou pagando em casa esses dias. Quando eu estou em casa, arrumo meus negócios tudo direitinho. Entendi. E o banheiro? É o banheiro. Aqui é o carro. Não pode ter. Não pode não. Pode ter. Nasci praticamente aqui, né? Há 52 anos eu moro aqui nessa comunidade, que é uma comunidade como outras, né? Mas porém é uma comunidade esquecida por esses poderes públicos. É uma comunidade que ela sofre alguns danos, no caso, né? Infraestrutura. É um bairro esquecido, na verdade, é um bairro esquecido. Tem um neto que eu crio desde que eu nasci. O neto? Quem Esse é? aqui. É que eu crio desde que eu nasci. Ele tem um traço de autismo, mas não tenho certeza ainda. Mas tá fazendo um andamento, fazendo os exames ainda. Ele tem o quê? O traço de autista? É. Entendi. Começou a engatear de costa, começou a andar de costa. Ô, Catarina, socorro. Começou a andar como um avô, começou a botar os dedos pra frente. Pra socorro. poder andar. Entendi. E essa é minha netinha também. É? A Essa senhora é que minha cria? netinha. Fica comigo, fica com a mãe. Entendi. Tem mais. Agora comigo. Quantas? 13. Quantos filhos? 7. Mas a senhora? Quantas noras? 2. 3. E quantos netos? Você tem 1, 2, 6 netos. 6 netos ao todo. Ela tem problema também. Só que ela não quer cuidar. Ela tem problema e ela não quer se cuidar. Tanto que não pariu, deu um relatório para ela pro Carlos, que ela tem problema, mas ela disse que não é maluca, que não precisa de tomar remédio, não precisa de nada, mas ela precisa. Que tem hora que ela tá dando as crises dela. Ficou quanto tempo internada? Ficou 6 meses internada. Também. Ai, Senhor. E então você tem uma vida difícil,
com um salário ruim, sem direito aos, sei lá, sem direito a viver, só sobreviver. E a justiça? Será que a vida é justa? Sempre que a gente pensa em justiça, a gente vê aquela pessoa cega, né? Mas a justiça, ela não é cega, ela é torta. A balança dela pende muito para um lado. E se você não consegue ver isso, é porque ela pende para o seu lado. Pode entrar? Vocês estão onde? Aqui. A história eu comecei a trabalhar cedo. Com 10 anos tive de ser dona de casa. Perdi minha mãe, tive de ser dona de casa. Aí fazia as coisas, eu acordava de manhã, eu estudava de manhã, acordava às 6 horas da manhã. Aí adiantava as coisas dentro de casa. Aí adiantava as coisas dentro de casa, limpava a casa, fazia o café, a minha irmã que tem problema. Ela mora com meu pai agora. Aí ia pra escola, voltava a fazer o almoço, arrumava a casa. 4 horas da tarde meu pai vinha, chegava do trabalho, aí eu já ia botar a comida dele, já preparar a janta de noite. E aí tomava conta da casa. Eu tinha 15, 13? Minha filha tinha 15 anos. Com 15? Estudou até que série você? Eu concluí agora com 28 anos. Concluiu o quê? O meu estudo no ensino médio. É difícil viver assim? É, muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem aquela base direito do que a gente pode ter para poder estar mantendo a casa. Entendi. Tem que ficar sempre dependendo dos outros para poder ajudar. Como não aparece faxina, não aparece trabalho para fazer. Entendi. Aqui é a sala. Sim. Aqui é o quarto onde a gente dorme. Sim. Não tem luz, né? Não. Aqui dorme eu, Vitória e Reinan. Nessa cama. E aqui em casa dorme Luciano. Entendi. Vamos dormir aqui. Não é isso? É. Sua filha? É. Entendi. Você já passou fome? Já passei, já. Não, porque como não tem assim, pai, todo mundo de manhã, eu prefiro ficar sem dar eles. Qual foi a situação mais difícil que você já passou? A situação mais difícil que eu já passei foi na situação de, às vezes, não ter as coisas dentro de casa e sempre tem uma criança que, mesmo sem entender, fala, minha mãe, eu quero isso, e a mãe não tem para dar. Aí meu filho, minha mãe, eu quero biscoito de manhã, às vezes não tem. Aí fica triste para a mãe, o filho querer aquilo e a mãe não tem para dar. A menina é falecida, ele foi assassinado. Ana Vitória tem 13 anos, vai fazer 14 agora em dezembro. Tem Luciano, 10 anos, e tem esse pequeno aqui de 1 ano, e Reina Luca, de 1 ano e 9 meses. Entendi. Você já teve alguma profissão? Ainda não, nunca trabalhei de carteira assinada não. Nunca? Não. E do que você já trabalhou? Já trabalhei de faxineira e de babá. Faxineira e babá. E quando você trabalha de faxineira, onde é que seus filhos ficam?
A mais velha fica aqui em casa tomando conta deles dois. Entendi. Você tem algum sonho? Eu tenho. Qual é o seu sonho? Meu sonho é crescer na vida, arrumar uma profissão que me ajude a manter meus filhos e minha casa. Quantas pessoas você conhece que tem um nível superior? Daqui. Eu conheço. Mas 5. 5? Tem quantos anos, Luciano? 10. 10? É que série? Terceiro ano. Eu botei. Você quer ser o que quando crescer? Veterinário. Deus Pai, ouça meu pedido, por favor. Olha pra esse povo aqui do gueto. Seja dos ventos que cortam os ventos, Pai. Ouça meu pedido, por favor. Olha pra esse povo aqui do gueto. Penetra o conselho que quebra silêncio. Mas que no menino treinado pro erro já sabe o que faz. A menina, a criança, tem outra criança e quem é o pai? A esperança é o que resta pra esse povo sofredor. Já falei que o jogo é duro, até demais. Eu já falei que o jogo é duro. Rapaz, a comunidade em si tem aqueles que têm um ensino de valor e já tem outros que não têm aquele ensino de valor. Favela se fala isso. Quem tem condições econômicas, seu irmão, quem tem um custo, vai para uma escola particular, tem estudo de valor. E quem não tem, vai sobreviver de escolas municipais e estaduais. Vou começar falando da falta de oportunidades, né? Muitos desses jovens não têm um ensino público de qualidade. Muitos deles sequer conseguem se manter frequentando a escolarização porque precisam trabalhar desde muito cedo. Eu fui na escola, né, no Alberto Valença, que é de onde a maioria das nossas crianças aqui vai no ensino médio, fundamental e médio. E aí tava lá, conversei com a diretora, com a vice-diretora e tava organizando para poder fazer entrevista com elas lá. Estão lá, diretores, funcionários, remando contra a maré, lutando contra a desigualdade, sabe? Remando contra a maré de verdade. E aí sentei na sala da vice-direção, conversei lá com a vice-diretora maravilhosa. E aí, enquanto eu estava acertando com ela sobre as palestras e a entrevista, uma menina chegou, as tias, né, as funcionárias trouxeram uma menina, ela tava parda assim, negra parda, ela tava branca, pô. Sentou do lado aqui, as tias falaram assim, não, ela não tá sentindo bem não. A professora pediu para trazer ela, que ela não tá sentindo bem. E aí trouxeram a menina e tal, pô, pensei que ela tava muito mal, ela não tava bem mesmo. E aí, perguntaram o que é que ela tava sentindo e uma das tias falou, é fome, pró. Ela tá com fome. A menina tava mal mesmo. Aí os professores se juntaram, porque ainda era antes das 10 da manhã e não tinha merenda ainda, a merenda não estava pronta. Os professores se juntaram, um biscoito aqui, um café ali, alguém trouxe um pãozinho de queijo e deram para a menina se alimentou. E aos poucos foi melhorando, né? Aos poucos ela foi melhorando. Pô, eu fiquei me perguntando depois daquilo ali, aquilo ali me impactou, é de arrepiar mesmo. A escola serve para quê? Para que ela vai se educar e como que ela vai se educar? E barriga vazia aprende o quê, irmão? De barriga vazia você aprende o quê? Tem gente que acha que só ter escola resolve o que vem por trás.
vai descalço, pô, você vai com fome. E existe um outro contexto. Quando você faz 12, 13, 14, a grana do seu trabalho é importante na sua casa. Você vai estudar como? Queria poder conversar com essa menina, mas ela não estava bem, eu fiquei até envergonhado de perguntar. Mas eu tenho certeza que a parte mais importante do estudo dela é a hora da merenda, irmão. Eu quero dizer que a nossa escola, a Escola Estadual Alberto Valença, ela faz parte de um grupo de escola de fomento, né, que iniciou o tempo integral em 2019, produzindo no nosso currículo eletivas denominadas robótica, teatro, cinema e empreenda, né? A ideia é que todas dialoguem entre si e que esses alunos estejam instigados, né, a estarem preparados, motivados para estar vivendo um pouco mais realidades que eles encontram fora do ambiente escolar e que possam, né, tornar-se cidadãos de fato no contexto que a sociedade hoje cobra deles. Assim. Parou de estudar para trabalhar, como foi? Parou com quantos anos? Há evasão, sim, mas não há evasão só nesse segmento. A evasão se dá, né, de forma ampla. Não existe um controle de evasão pleno, né? Eu não estou falando só dessa realidade, mas eu vou ter que me ater a essa realidade. Por mais que tentemos junto às outras instâncias, para além do órgão da Secretaria de Educação e de um colegiado escolar instituído em pleno dentro da escola, eu me refiro a um conselho tutelar, por exemplo, e famílias, né? As outras instituições que eu me refiro. Nós não temos um controle de busca desses alunos quando eles evadem. A gente comunica ao conselho tutelar, os professores são envolvidos nesse processo, né, do ponto de vista de monitorar essa frequência, passar para a direção e a direção chama a família, mas muitas vezes as famílias não comparecem, certo? E quando comparecem dizem, em muitos casos, que não sabe o que fazer, não tem jeito. Há trabalhos, não diria empregos, há trabalhos que assediam esses meninos de uma forma e eles estão na idade de ganhar dinheiro e eles fazem escolhas, certo? Fazem essa escolha e eu costumo usar uma expressãozinha, por exemplo, fome não espera, né? Tem uns que saem, tipo assim, entram no crime, tem uns que vai, tipo assim, nesse caso mesmo, trabalha, fica puxada, a mãe em casa, tem neném, olhar, é isso. A gente não vê políticas públicas efetivas para a profissionalização desses jovens, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho e ocupar postos de mais destaque. Sinceramente, escolas decentes, mais oportunidades, como assim, a oportunidade de um jovem poder fazer uma faculdade de novo. Uma oportunidade do jovem fazer uma faculdade. Poxa, tem o FIES, tem isso, tem aquilo, mas muita gente não sabe dessas oportunidades. Ou seja, um curso gratuito, uma ronda escolar decente, não que vá lá quando um jovem mete a cadeira na cabeça de outro, ou quando alguém acusa que tem um jovem fumando maconha, porque aí já é tarde. Nossos alunos são muito assediados também para o tráfico. A partir da quinta série. Você teve queda de rendimento? Foi. Perdeu? Não perdi de ano. Mas teve queda de rendimento. Comecei a valorizar outras coisas. Valorizar o quê? Assim, descobrir a droga. A gente dá mais importância à droga, a gente descobre do que aos estudos. Você que tá me assistindo agora, qual é o seu sonho? Ir para a Europa? Já realizou? Qual é o seu sonho? Qual é a sua necessidade? Aqui o jovem vai ficar entre a escolha: viver o pesadelo cotidiano ou sonhar e não conseguir realizar.
Aqui você não vive, aqui você sobrevive. Então toda vez que você passar por uma favela, que você olhar de longe, imagine quantas pessoas estão ali. Imagine qual é a vida daquelas pessoas. É assim que funciona. A visão geral que se tem do favelado é a seguinte: ou o favelado é pai de família, também chamado de morador, é aquele que trabalha muito, ganha pouco, vive miseravelmente com o salário mínimo e é visto como herói, ou é traficante, realiza todos os seus sonhos, é visto como vilão e morre cedo. Nem sempre aquele que corre vai correr para sempre. A pessoa que é oprimida, a presa vai virar caça. Ou seja, nesses espaços o Estado tem sido totalmente ausente, os serviços públicos não são disponibilizados, sequer chegam a esses locais, e o crime, nesse vácuo de poder, o crime organizado acaba ganhando um espaço. Ele tinha envolvimento com tráfico de acordo com a polícia, tinha passagem pela polícia, ele foi baleado e socorrido para o hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Elaine Freitas, de 33 anos, foi baleada ontem, perto de casa, no bairro de São Gonçalo do Retiro. Não vem pro São Gonçalo, gente. Teve troca de tiro, agora estão queimando aqui, ó, o caminhão e o carro. Ela estava em um carro com mais 4 pessoas quando foi atingida, segundo testemunhas, durante uma operação da Polícia Militar no bairro. O bairro de São Gonçalo do Retiro amanheceu hoje com toque de recolher. E aí vem a polícia, meu Deus do céu. Mataram o Pablo. Bota ele na viatura ali agora. Mataram ele. Olha lá o corpo lá na viatura. Papai já tá morto já, velho. E Roberto Santos. A verdade é que nós é discriminado, rapaz. A verdade é essa. Só fogo. Nela é bomba. E eu aprendi algo assim que os caras sempre dizem que a precisão obriga o ladrão. Você vê que às vezes o cara sai pra roubar um leite, algo do tipo, você vê que é precisando, velho. Luxo, fama, poder, status, e hoje a galera vive de status. A minha negócio é disso, paredão, vida de luxo, mas é rápido. Mas, como eu te falei, eu entrei porque eu precisei, velho. Precisou. Eu tinha minha mãe faleceu, depois tinha minha avó também faleceu, velho. Então quem fazia por mim não poderia fazer. E você? Sabe como é que eu vou trabalhar de menor, 13 anos de idade? É nesse ambiente que as nossas crianças crescem e adolescem. E nesse contexto o crime se torna uma possibilidade de busca pela realização dos seus sonhos. E quando um jovem escolhe o crime, é só o começo. É o começo da busca pelo sucesso e visibilidade, é o começo da luta pelo dinheiro, é o começo das noites sem dormir da mãe, o começo da fuga da polícia, é o começo do fim. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua
dentro dele mora um anjo que roubou seu coração. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Doze bandidos foram mortos num tiroteio com a polícia quando se preparavam para assaltar um banco em Salvador. Você lembra daqueles 12 mortos que eu falei lá no início? Após 3 meses de investigação, o Ministério Público da Bahia concluiu que não houve confronto na morte de 12 pessoas no Cabula. O cara saiu com a mão na cabeça, aí eles botou todo mundo na frente da range. Depois eles pegou de um bocado de tiro. Mata os caras. A ação policial que acabou na morte de 12 pessoas e deixou outras 6 feridas aconteceu no dia 6 de fevereiro. A operação foi realizada por equipes da Rondesp e, na época, houve a divulgação de que os alvos eram integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos. De acordo com o promotor, das 12 vítimas, nenhuma tinha antecedentes criminais e 3 eram menores de idade. Vários jovens morreram nessa assassina do Cabula, de 16 anos, 15 anos, 20 anos. Não aproveitou a vida, entendeu? Se fosse um dos filhos dele, que eu sei que isso nunca vai acontecer com os filhos dele da autoridade, ele não ia aplaudir uma situação dessa.